Os convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado,
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Capaz Estúdio. Estúdio para gravação de podcast Rua Chavantes, 655. Sala 1. Nova Americana, Americana, São Paulo. Bar do Adrianinho. Mesas externas. Ótimos coquetéis. Música ao vivo. Endereço: Rua Duque de Caxias, 301. Vila Santa Catarina, Americana, São Paulo. Mecânica América Nauto. Mecânica geral há mais de 40 anos. Rua Vicente Saciloto, 1015.
Nova Americana, Americana, São Paulo. Grupo Costa. Comércio de materiais de construção em São Paulo. Endereço: Rodovia Luiz Ometo, SP-306, quilômetro 34, do Porto, Limeira, São Paulo. Império Motors. R. Iacanga, 524, Vila Molon, 4, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Irapuru Pet Center. Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, Americana, São Paulo. Licença online. Engenharia Ambiental em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, Americana, São Paulo. Telefone: 19 3406 1076. Lima e Silva Corretora de Seguros. Agência de Seguros em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, 2, Americana, São Paulo. Telefone: 19 3648 4037. E da Silva. Locação de equipamentos para terraplanagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Margutti Multimarcas Americana. Revendedora de carros novos e usados em Americana, São Paulo. Endereço: Avenida 9 de Julho, 455, Jardim São Domingos, Americana, São Paulo. Telefone: 19 995 56 088. Mor Tratum Estética Automotiva. Lava Rápido em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 261, Cidade Jardim Uino, Americana, São Paulo. Telefone: 19 993 1421 87. Movelaria Margutti. Loja de marcenaria em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Endereço: Rua do Café, 634, Jardim Perola, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. O Armarinho. Loja de aviamentos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Endereço: Rua da Borracha, 215, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Telefone: 19 9968 67909. Optilar Óptica. Ótica em Americana, São Paulo. Endereço: Avenida Paulista 181, Vila Nossa Senhora de Fátima, Americana, São Paulo. Telefone: 19 3406 5950. Escalaço Arte em Crochê. Você encontra a Escalaço pelas redes sociais, @Escalaço. Seu filho merece um produto da Escalaço Arte em Crochê. R. da Silva Serviços. Portaria, limpeza e jardinagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Você precisa anunciar seu negócio ou seu logotipo? Não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Capaz Estúdio. Estúdio para gravação de podcast Rua Chavantes, 655. Sala 1. Nova Americana, Americana, São Paulo. Bar do Adrianinho. Mesas externas. Ótimos coquetéis. Música ao vivo. Endereço: Rua Duque de Caxias, 301, Vila Santa Catarina, Americana, São Paulo. Mecânica América Nauto. Mecânica geral há mais de 40 anos. Rua Vicente Saciloto, 1015. Nova Americana, Americana, São Paulo. Grupo Costa. Comércio de materiais de construção em São Paulo. Endereço: Rodovia Luiz Ometo, SP-306, quilômetro 34, do Porto, Limeira, São Paulo. Império Motors.
R. Iacanga, 524, Vila Molon. 4. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Irapuru Pet Center. Rua Luiz de Camões, 135. Jardim Miriam, Americana, São Paulo. Licença online. Engenharia Ambiental em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Joana Dolo, 240. Jardim Brasília, Americana, São Paulo. Telefone: 19 3406 1076. Lima e Silva Corretora de Seguros. Agência de Seguros em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Minas Gerais, 734. Jardim Santana, 2 Americana, São Paulo. Telefone: 19 3648 4037. R. da Silva. Locação de equipamentos para terraplanagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Margutti Multimarcas Americana. Revendedora de carros novos e usados em Americana, São Paulo. Endereço: Avenida 9 de Julho, 455, Jardim São Domingos, Americana, São Paulo. Telefone: 19 995 56 088. Mor Tratum Estética Automotiva. Lava Rápido em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 261, Cidade Jardim Winnow, Americana, São Paulo. Telefone: 19 993 142187. Movelaria Margutti. Loja de marcenaria em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Endereço: Rua do Café, 634, Jardim Perola, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. O Armarinho. Loja de aviamentos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Endereço: Rua da Borracha, 215. Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Telefone: 19 9968 67909. Optilar Óptica. Ótica em Americana, São Paulo. Endereço: Avenida Paulista 181, Vila Nossa Senhora de Fátima, Americana, São Paulo. Telefone: 19 3406 5950. Escalaço Arte em Crochê. Você encontra a Escalaço pelas redes sociais, @Escalaço. Seu filho merece um produto da Escalaço Arte em Crochê. R. da Silva Serviços. Portaria, limpeza e jardinagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Você precisa anunciar seu negócio ou seu logotipo? Não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje tenho o prazer aí de ter um bate-papo com um grande amigo aí, Gustavo Azzolini. Tá falando um pouquinho sobre a trajetória dele aí, sobre a faculdade FAM, a maior faculdade aqui da nossa região aí, o que todo mundo aí tava no EAD, deu uma visão aí, uma mudada, vindo contra tudo isso daí. Seja bem-vindo, meu amigo. Paulo, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer de estar aqui com você. Desejar boa noite para todos que estão nos acompanhando nas redes. Vamos conversar um pouco, né? Falar um pouco da FAM, um pouco da trajetória, dos cursos da faculdade. Sim. Começar aqui, deixar um presente para você do Sargento Benito aí. De fuzil aí. Esse aqui, hein? Olha só, hein? Você viu? Campeão aí. Uma bala de fuzil com abridor, hein? Aí. Muito obrigado, Sargento. Show de bola. Começar agradecendo ao nosso parceiro, meu grande amigo, o Adrianinho, aí do Bar do Adrianinho, que sempre proporciona para nós aí essa porção maravilhosa aí. Podcast diferente, hein? Diferente. Comida, bebida. Aí.
Vou vir aqui toda semana agora. Opa, a porta tá aberta. Você que quer dar uma folga pra patroa, ó, toda terça e quarta-feira, porçãozinha lá no bar do Adrianinho. Tem. R$6,90 aí. A porção, passa lá, leva pra casa, faz aquele agrado com a esposa aí. Você não vai se arrepender. E Gustavo, é um prazer pra gente aí. Se apresenta pro pessoal aí. Paulo, meu nome é Gustavo, eu sou da cidade de Jundiaí, estou aqui em Americana há 23 anos. E há 22 anos estou na FAM, Faculdade Americana. Fui parar na FAM por acaso. Na época, a FAM foi constituída, foi criada pelo meu falecido sogro, professor Florindo Corral, um homem visionário. Na época ele morava em São Paulo, saiu de São Paulo, veio para a Americana. Há mais de 30 anos abriu o antigo Colégio Bandeirantes, hoje Instituto Educacional de Americana. E dentro do colégio veio a ideia de abrir uma faculdade. O colégio já veio num modelo diferente dos colégios que existiam aqui na nossa região. Já é um colégio que oferecia aulas num período integral, aula de natação, balé, judô, atividades extracurriculares. E ele, percebendo essa característica da nossa região aqui, entendeu que cabia mais uma instituição de ensino superior. E aí começou os trabalhos e surgiu a FAM. Primeira aula da FAM, dia 9 de agosto de 1999. A FAM tem 26 anos. Eu chego na FAM há 22 anos atrás. Na época, minha esposa, a Viviane, conversou com o pai dela. Olha, eu tinha assumido uma rede de restaurantes industriais aqui na região. E estava trabalhando com... Antes era... Brinque, tive 2 patrões na minha vida, né? Meu pai, sempre trabalhei com meu pai, sou filho e neto de açougueiro. E depois vim trabalhar junto com meu sogro. E a Viviane, olha, a faculdade está crescendo, pai. Eu acho de levar o Gustavo. E meu sogro, então, me chamou para conversar, apresentou a faculdade e tal. Eu não entendia nada daquilo, nada, né? Quando se falava em hora-aula, pagamento para professor, SR, né? Atividades complementares, plano de ensino, né? Projeto de curso, projeto pedagógico, para mim isso era coisa de outro mundo. Sim. E tive lá com o seu Florindo numa conversa, olha, Gustavo, montamos uma faculdade, a faculdade está com plano de ensino 3 para 4 anos, projeto de curso, pedimos mais alguns cursos no MEC já. E a ideia é fazer a faculdade crescer, acho que tem mercado para a faculdade aqui na nossa região. Vamos começar a trabalhar aqui, vamos entender como funciona a região de Americana. Comecei, então, na área comercial, fazia convênio com as empresas, visitava empresas grandes, comércios, visitava tudo, desde banca de jornal até, por exemplo, na época tinha empresa de internet, Horizon, aqui, né, que depois virou Claro, Goodyear, né, e fazia convênio para que as pessoas que trabalhassem nessas empresas tivessem desconto para estudar na faculdade. E junto, principalmente na parte corporativa, eu entendia se a empresa tinha restaurante industrial, não tinha, eu atuava nessa área, para ver se cabia, mandar um catálogo no nosso restaurante e tal. E nos restaurantes, a minha irmã trabalhava comigo, naquela época minha irmã estudava Ciência dos Alimentos em Piracicaba, na Luiz de Queiroz, e comecei durante um ano, fiquei um ano só visitando as empresas da nossa região, entendendo como funcionava, né, o comércio, a indústria da nossa região. Uma vez passado isso, seu Florindo, a faculdade cresceu, estava em fase de expansão. O seu Florindo ainda brincou comigo, dizendo que a administração da faculdade era uma administração familiar. Eu falei, não, familiar não, só tem o senhor aqui, né? Não tem, só tem o senhor aí, eu dando palpite no negócio do senhor. Daí ele entendeu que nós vamos profissionalizar a gestão da faculdade
para nós podermos dar seguimento ao processo de expansão da faculdade. Aí eu passei alguns anos trabalhando nos setores da faculdade, entendendo como funcionava o processo da secretaria, processo do financeiro, fui para o marketing, na época nós tínhamos uma agência terceirizada, montamos uma house interna no marketing, as campanhas passaram a ser internas, naquela época ainda a campanha era offline, né? Nós não existia digital naquela época, era mais produção de impresso, panfleto, outdoor, faixa, colocava faixa de vestibular, espalhava faixa em todas as cidades, vestibular, fã, dia tal. Montamos a house e entendemos que precisaria, passei pelo comercial, departamento de comunicação, e não tinha uma diretoria administrativa na faculdade. Entrei como supervisor comercial, assumi a gerência do comercial, a gerência administrativa e depois a questão mais ou menos de uns 16 anos atrás, foi criada a direção administrativa da faculdade. Aí já trabalhava diretamente com meu sogro e nós desenhávamos tanto a operação do dia a dia da faculdade quanto o projeto de expansão. Entrei na faculdade, nós tínhamos 3, 4 cursos aprovados, 3, 4 cursos em funcionamento e mais 4 cursos aprovados no MEC. Hoje a FAM possui 44 cursos. Quais eram os 3 cursos? Nós começamos com pedagogia, administração, educação física e letras. Olha. A primeira turma, pedagogia. Esse era os cursos, o primeiro curso que começou as aulas, em 1999. Ao longo desses anos, foram aprovados mais de 50 cursos. Alguns cursos já foram descontinuados. Os cursos na faculdade, eles dependem muito do mercado de trabalho, da situação. Então, por exemplo, nós já tivemos, há 20 anos atrás, o maior curso da faculdade era o curso de administração. Chegamos a ter quase 1.800 alunos cursando a administração de empresa. E, como disse, sempre alternando. Tivemos engenharia têxtil, tivemos engenharia ambiental. Que hoje também já não temos mais. Não tem mais, porque inclusive veio um engenheiro ambiental aqui comigo e no podcast ele falou, hoje infelizmente saturou o mercado. Não tem mais possibilidade. Deu um boom da época, né? Formaram-se vários engenheiros, né, e não conseguiu ter uma constância, porque dentro da faculdade, se nós ficarmos 2 anos sem matricular alunos no período inicial, nós somos obrigados a descontinuar o curso. Todo curso de uma faculdade ele é uma concessão federal. Nós somos regidos diretamente pelo Ministério da Educação, pelo MEC. E se nós ficarmos mais de 2 anos sem abrir turma, né, nós somos obrigados a descontinuar esse curso. E caso venha pedir novamente, iniciar um processo novo de credenciamento, de autorização de curso. Então, ao longo desses 22 anos, foram mais de 50 cursos autorizados. Hoje nós temos 44 cursos autorizados, sendo deles 38 em funcionamento, ativos com turma rodando. A FAM hoje conta com quase 7.000 alunos, temos 6.890 alunos na data de hoje, ativos. Maior parte no ensino presencial. Desses 44 cursos, nós temos 11 cursos na modalidade EAD, os quais nós temos menos de 1.000 alunos matriculados no EAD. Então, grande parte, mais de 80% do nosso alunado, ele está no curso presencial, né, onde nós temos aula todos os dias. Temos algumas aulas institucionais no modelo EAD, que é obrigado por causa da inclusão digital. Sim. Sendo que para 2026 recebemos autorização no curso novo de fonoaudiologia e para 27 nós temos mais 10 novos cursos chegando aqui na FAM.
entre eles, por exemplo, inteligência artificial e odontologia. Porra, que bacana. Inteligência artificial, odontologia, mídias digitais, produções audiovisuais. Então, sempre nós estamos atualizando o nosso catálogo de cursos para poder estar ofertando de acordo com a demanda do mercado. Dentro de toda essa operação do ensino presencial, a FAM também se destaca na parte social, no trabalho social, nas frentes sociais, né? Hoje nós realizamos mais de 12 mil atendimentos mês de forma gratuita, aonde nós temos clínica de fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia, que é ofertado tanto o atendimento nas nossas clínicas, como parcerias com as prefeituras, não só de Americana, e das cidades da nossa região, né? Onde nós fazemos, por exemplo, acompanhamento nutricional. Vou citar aqui um caso de sucesso, a cidade de Nova Odessa. Há 18 anos, nós fazemos o acompanhamento nutricional de todas as crianças da rede pública. Crianças desde que ingressam no primeiro ano do ensino, que vão até o 9º ano. Nova Odessa é uma das primeiras cidades do país que conseguimos fechar todo o ciclo, onde nós temos peso, altura, bioimpedância da criança no primeiro dia de aula dela e o acompanhamento durante os 9 anos. E isso Que bacana. com toda a informação da merenda que essa criança... Parte de nutrição, tudo. Aí nós conseguimos tudo. Nós conseguimos... Esse programa é muito interessante. Nova Odessa recebeu já 3 prêmios internacionais por causa desse programa, onde nós conseguimos cruzar todos os dados, desde do aprendizado, do rendimento escolar dessa criança, a alimentação que ela teve e o peso, o desenvolvimento do peso. Então, se a criança, o percentual de crianças que estão com sobrepeso, se essas crianças aprendem mais, aprendem menos, quais as atividades que elas fizeram na escola. E esse trabalho é feito em todas as crianças da rede pública de Nova Odessa há 18 anos. Em Americana, nós estamos com esse trabalho há 3 anos já. Foi um pedido do nosso prefeito Chico, observando o trabalho feito em Nova Odessa, e nós implantamos aqui na cidade de Americana, onde nós fizemos um mutirão em 35, 36 dias, se eu não estiver enganado. Nós fizemos o levantamento de todas as crianças da rede, em torno de 14 mil crianças. Até do Soma vocês fizeram, que eu tava lá no Soma, lá falaram, a gente tava aqui que tava atento dos adolescentes lá. Nós fizemos todo o levantamento, porque isso é de extrema importância, analisar esses dados de forma contínua. E isso ajuda lá na frente. Lá na frente. Entendeu? Lá na Se frente. você tem um cálculo, uma coisa boa, se a criança não vai precisar do médico, do hospital ali, porque ela vai estar bem nutrida. Se tiver alguma coisa, já tem um acompanhamento ali para saber o que está acontecendo com essa pessoa. E tivemos aqui no município de Americana, na semana passada, a semana de segurança alimentar, onde foi apresentado alguns dados. Nós estamos fazendo esse levantamento de dados com toda a população de Americana. Para ter uma ideia, o percentual de pessoas com sobrepeso, índice Brasil, 60% da população brasileira está com sobrepeso. Nós fizemos o levantamento de dados em Americana, nós estamos com 69% da população. Nós temos, da diferença do índice Brasil para o nosso, nós temos um diferencial de quase 9% do contingente populacional. Isso impacta em mais de 200 milhões por ano na questão saúde, mercado de trabalho. Pessoas que entram com afastamento por causa de diabetes,
medicamentos precisam ser disponibilizados pela rede pública, Mais gasto. mais gasto, atendimento hospitalar, atendimento na UPA, na UBS. Então, esse dado foi levantado, nós tivemos, foram catalogadas mais de quase 4.000 pessoas por amostragem e chegamos a esses dados aqui americanos, e é um dado alarmante, né? Onde, quando olhava, a população entendíamos que a situação, por nós estarmos na região metropolitana de Campinas, né, nós teríamos uma população, uma situação num percentual melhor do que nível Brasil. E pelo contrário, né, isso indica muito consumo de produtos ultraprocessados, né, uma alimentação rápida. Os produtos ultraprocessados, eles são, normalmente são mais baratos, mais acessíveis, mas em contrapartida eles não têm os nutrientes essenciais necessários para uma boa alimentação e acabam causando esse problema de sobrepeso na população. Então, esse é um dos exemplos das diversas áreas que a FAM atua. Outro exemplo, nós podemos citar psicologia. A FAM hoje faz mais de 3.000 atendimentos gratuitos na clínica de psicologia, onde nós temos os pacientes fixos, né, com atendimentos semanais, que estão em acompanhamento dos nossos psicólogos. Nós temos os plantões psicológicos, que é feito por atendimento online, e nós temos agora também os grupos de apoio aos jovens, onde jovens de 16 a 18 anos pode procurar esses grupos, aonde vai ter um atendimento psicológico em grupo. Com isso nós conseguimos, na parte de nutrição, na parte de psicologia, fisioterapia, enfermagem, as mais diversas áreas, né? Depois nós vamos entrar um pouco mais na parte de veterinária também. Nós conseguimos gerar para o nosso alunado estágio e aulas práticas para que eles possam desenvolver o conteúdo que eles estão tendo em sala de aula na prática. Isso para nós é de extrema importância. Bacana. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Esposa Suelen, Carlinhos Corsato, Vânia. O Bolotinha. Muito bonito. O Pádua. Cabo Pádua aí, ó. Boa noite, amigos. Paulo e Gustavo aí. Ano que vem minha filha vai estudar Direito na FAM. Um grande abraço para vocês aí. Pádua. Carlinhos Corsato aqui, Sargento Corsato falando. Minha esposa começou a fazer o curso de medicina veterinária, mas trancou a matrícula por problemas internos. Então, se você tem problema interno, liga lá que o Gustavo já vai resolver para você. Vamos entender, Sargento, o que aconteceu. Vamos verificar o que aconteceu e vamos... Vai voltar que, olha, eu tive o prazer, semana passada, de conhecer lá o hospital veterinário. Olha, vem novidades por aí, né? Vem. Para 2026, hoje, o nosso curso de medicina veterinária, temos várias parcerias. Por exemplo, o Parque Zoológico aqui de Americana, o Zoológico de Limeira. Temos uma parceria grande com as ONGs que atuam no Pantanal, na preservação de animais silvestres, principalmente na parte de onças. Inclusive, minha filha voltou do Pantanal, ficou em missão no Pantanal semana passada, 10 dias no Pantanal, lá em Porto Jofre, voltou no domingo de lá. Nós temos fora isso, nós temos uma parceria com o IZ, né, o Instituto de Zootecnia aqui o Instituto fica em Nova Odessa, mas onde nós atuamos é na Fazenda Leiteira, que fica localizada aqui em Americana mesmo. Perto na frente do aeroporto ali. Isso, na frente do aeroporto. Temos essa parceria com o IZ já há mais de 5, 6 anos, mas para 2026 nós temos uma novidade. Devemos estar inaugurando entre fevereiro e março a Fazenda Escola, né? Nós adquirimos uma área muito próxima ao nosso hospital veterinário, e nós vamos fazer toda a implantação dessa fazenda escola, uma fazenda modelo, até mesmo dentro dessa fazenda criarmos um recinto para receber animais silvestres, né? Aqui na nossa região, que hoje nós não temos esse espaço. Isso, né? É um déficit.
né? Então, dentro dessa área, vai ter uma área reservada para nós poder estar recebendo esses animais silvestres aí, estar acolhendo os animais. Que eu brinco aí, os amigos aí, às vezes o rapaz vai lá, prende um passarinho, rapaz, tem que levar lá em Jundiaí. Não temos, aqui na nossa região, não existe. É bem A complicado. logística é complicada, né? A logística é complicada. Por exemplo, tanto o trabalho da polícia ambiental, da guarda, perante esses animais, fica até difícil para nós, como hospital, receber, e depois tem toda essa parte de logística para devolver esse animal ao habitat dele, né? Porque é diferente dos outros animais, né? Então tem todo um trabalho aí. E você estava falando da filha aí que tá fazendo parte de felinos. A nossa região tem um índice muito grande de onça parda. Temos. E acontece que a gente tem que levar lá pra Jundiaí. Aí. Não E temos. isso dá um estresse, dá Sim. uma logística, uma dor de cabeça muito grande, né? Pode não parecer, mas nós temos uma área de mata que sai aqui do bairro do Bertim e vai até a beira do Piracicaba, né? Passando por trás da Goodyear ali, né? Nós temos uma área de mata ali. Na verdade, essa área é que existe uma separação, mas tem a parte do Instituto de Zootecnia ali, a mata, passando atrás da fazenda, esqueci o nome da fazenda Santa Angélica, Santa Angélica ali, a área de mata do Mirandola, né? Toda essa parte ali, né? E depois existe a continuidade do Bertini até a beira do Piracicaba ali. Apesar de Americana ser um município... Zena Vila, as coisas ali também tem tudo. Toda essa parte. Então nós temos essa frente na parte de medicina veterinária, a atuação do hospital. O hospital para nós foi uma surpresa. Entendimos que quando o hospital começasse a operar, funcionar o hospital, né? Que a demanda maior fosse por pet, por animais de pequeno porte, mas foi uma surpresa para nós. Hoje nós já se tornamos referência na parte de atendimento de equinos, principalmente, né? Onde nós temos cirurgia de equinos praticamente todos os dias. Às vezes até nós temos fila de espera de equino para entrar no centro cirúrgico. Entendimos, não tínhamos essa visão dessa necessidade, né? É um nicho, né? Muito grande. É um nicho, e atendemos cavalos até mais de 100 km de distância que vem para cá para ser uma cirurgia, por exemplo, para realizar uma cirurgia no nosso centro cirúrgico, né? Então tem uma atuação muito grande. Temos uma parceria com o CCZ para todo descarte de animais que vem a óbito. Hoje o CCZ faz a doação para o hospital. Esse animal vem para o hospital, ele é destinado ao estudo. Então esse animal vai para laboratório, vai para aulas práticas, e nós temos um contrato, uma empresa de coleta de tanto na parte do hospital, tanto de resíduos líquidos quanto dos resíduos sólidos, né? Que é feito o descarte de forma correta. Então hoje todo animal que vem a óbito, que entra na entrada no CCZ, esse animal é doado para a faculdade de medicina veterinária, para poder ser utilizado em aulas práticas, em estudo, e depois é feito o descarte de forma correta, certificado, né? Nós temos, essa empresa faz retirada 2 vezes por semana, né? Tanto na parte de sólido quanto também o descarte de resíduos líquidos do hospital. Então tem todo esse controle que é feito oriundo dessa parceria do hospital com o município de Americana. Nós cuidamos de toda essa parte do descarte. Não, legal. E o hospital atende o público? Hospital aberto ao público. Atendemos toda a parte de pets convencionais e não convencionais, né? Hoje temos os pets não convencionais, né? Porquinho da Índia, iguana, cobra,
né? Temos todas essas partes, então nós temos os pets. Tem os porquinhos também, normal, os porcos? Tem tudo. Tem tudo. Daí nós temos a parte dos animais silvestres e temos também a questão dos animais de grande porte, principalmente a área de equino e os outros animais, quais nós temos parcerias com as entidades da nossa região. E isso é muito bom pro próprio município, né? Porque eu lembro que eu tive um cachorro uma vez que eu levei em 2, 3 veterinários, não achava o que o cachorro tinha, receitou uma coisa, outra um pitbull. E eu vim descobrir o que ele tinha, que ele teve câncer de pele, no hospital veterinário de faculdade. Fui em outra cidade, um amigo meu tá fazendo veterinária, falou, meu, leva lá no hospital. É um custo bem mais acessível, além disso. E para eles são muito bom. Por nós sermos um hospital escola, nós podemos praticar valores mais acessíveis, né? Na questão de estar vinculado à faculdade. Então, nós conseguimos, e por se falar de uma faculdade, nós temos, dentro do curso de medicina veterinária, são dezenas de profissionais linkados ao curso das mais diversas áreas. Então, devido a essa quantidade maior de profissionais especialistas em diversas frentes, esses nossos professores, né, todos eles acabam tendo atuação no hospital veterinário. Dentro desse modelo de hospital-escola, por exemplo, nós iremos inaugurar também agora para 2026 a clínica multidisciplinar na área da saúde da FAM. Nós pretendemos sair dos 12, 13 mil atendimentos que nós fazemos hoje, nós vamos triplicar essa capacidade. A nossa clínica, o nosso espaço novo, nós estamos prevendo pelo menos termos em torno aí de quase 30, 35 mil atendimentos mês. Está sendo construído já em fase, essa construção já está em fase de acabamento, um prédio novo no campus da FAM mesmo, na Avenida Joaquim Boer, um prédio de 13 mil metros. Hoje ele é um dos maiores prédios da área da saúde sendo construído na nossa região. Dentro dessa clínica, dentro desse novo espaço, eu vou dar um exemplo para você. O usuário de um programa nosso, ele poderá fazer academia, ele terá um acompanhamento de um profissional de educação física, ele poderá ter acompanhamento de um nutricionista, se precisar ele poderá ter um atendimento de fisioterapeuta. Nós entraremos na parte da teleconsulta, na parte da medicina mesmo, medicina humana. Teremos um laboratório de análises clínicas, onde nós iremos processar todos os exames de ordem clínica, exames de sangue, hemograma, colesterol, glicemia. Teremos a clínica de enfermagem e teremos também a parte de odontologia. Então, um usuário de um programa da FAM, ele terá acesso a um programa, um planejamento 360 graus, né? Isso tudo sendo desenvolvido. As pessoas que utilizam os nossos programas de forma gratuita continuarão tendo essa gratuidade dentro dessa classificação. Pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Isso tem todo um trabalho do nosso departamento social. Esses atendimentos continuarão sendo... Hoje 100% dos nossos atendimentos são gratuitos. Sim. Esses 10, 12 mil atendimentos que nós fazemos mês, ele é gratuito nessas diversas áreas, como, por exemplo, as parcerias com as prefeituras. Mas, mesmo assim, nós temos uma demanda muito grande. Às vezes, para um atendimento de psicologia, um atendimento na clínica de enfermagem, nós temos filas de espera de mais de 3 meses. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse complexo, essa clínica na área da saúde, aonde nós vamos estar oferecendo todo esse programa a baixo custo para esses usuários. E eles poderão estar se enquadrando em todas essas frentes dentro de um único lugar.
né? É um complexo grande, como eu comentei, são mais de 13 mil metros de área, onde vai desde academia, restaurante, toda essa parte de clínicas, estacionamento para ambulância, cadeirante, acessibilidade, auditório, todo um complexo está sendo construído e começa a funcionar a partir de 2026. Não, eu tive a oportunidade de ver Você lá. teve, É monstruoso, é uma coisa que não tem na região. Não temos. Não tem. E a população só tem a ganhar com isso daí. Tem duas perguntas aqui para você. Uma, escorçada daí, como é a FAM ver hoje alunos com autismo e TDAH? Tá? E tem uma outra aqui também do Padre perguntando, Gustavo, você poderia falar um pouquinho depois sobre o curso de Direito da FAM? Calma aí. Quais os diferenciais e oportunidades que os alunos têm com curso de Direito? Curso de Direito. Vamos entrar na parte de autismo e TDAH, né? Tive, por coincidência, semana passada fazendo uma visita à PAI. A FAM é parceira da PAI. Eu vi lá. É um trabalho incansável, excepcional o trabalho da PAI de Americana. Eu acho que a PAI de Americana se destaca entre as diversas centenas de APAI que existem no Brasil. O trabalho que é feito aqui, eles estão de parabéns. Eu acompanho o trabalho há mais de 20 anos, a FAM é parceira da PAI, e estive fazendo essa visita na semana passada. Hoje a PAI Americana tem mais de 1.700 usuários. O TDAH, hoje em dia, ele está mais em foco. Diferente, por exemplo, da época que eu estudei. Não se falava, na minha sala de aula, há 30 anos atrás, de alunos portadores de TDAH. Hoje o TDAH, ele está, e que nem, voltando à história da PAI, nós temos hoje, a cada 10 alunos, nós temos um aluno com TDAH. Né? Essa é a média, mais ou menos, que nós temos aqui. Então, a FAM, principalmente em parceria com o nosso curso de psicologia, nós temos um núcleo de atendimento a esses nossos alunos. Então, uma vez que o aluno ingressa, esse aluno já chega com um laudo, apresenta esse laudo à nossa secretaria, no ato da matrícula, porque muitas vezes, Paulo, até o próprio aluno não sabe ainda que ele tem TDAH, que ele é portador de TDAH, né? E ele pode ser que ele venha descobrir isso. Tardio, e cursando, estando dentro da faculdade. Através de uma situação que acontece em sala de aula, né? Uma situação comportamental. Então, existe uma atuação, não digo nem parceria, uma atuação muito grande no nosso curso de psicologia, aonde nós temos esse acompanhamento do curso de psicologia, dos nossos psicólogos da clínica, né? Até mesmo com o fornecimento, com a criação de um núcleo especializado para esse acompanhamento dentro da faculdade, né? A questão do autismo também um pouco mais, um tratamento um pouco diferente do TDAH, né? Mas claro que também tendo todo esse cuidado com os alunos portadores de autismo, né? Então eu digo que o diferencial nosso da FAM é feito através desse acompanhamento direto do nosso curso de psicologia. Não, isso é bacana. Eu tive um podcast aqui com o Leandro Raffer, não sei se você conhece ele. O Leandro Raffer, inclusive, fez um bom trabalho na PAI também. Ele é autista e ele dá palestras sobre isso daí. Até uma vez eu levei ele lá no batalhão com o Coronel Zequeto para ele explicar para os policiais como abordar um autista. Porque é o que os policiais falam. Lá atrás, o autista era considerado esquizofrênico, o cara que não tinha, o cara que ia lá, dava sossego legal, mas tinha a camisa de força. E é a realidade. É o que você falou, há 20, 30 anos atrás, não tinha o cuidado que tem hoje. Entendeu? E na questão do laudo que você falou, é muito difícil, pelo menos na parte do autismo,
Por quê? Porque tem que ser parte da criança. Um neuropediatra. Quantos tem? Quantos têm acesso? Quantos tem acesso e quantos médicos tem para isso? Sim. Você conta no dedo. Sim. Eu posso até falar para você como essa situação mudou. E mudou dentro da FAM mesmo. Esse aqui é o primeiro ano que houve, eu não vou saber dizer o curso, nós tivemos um ingresso, é uma aluna autista. Olha como nós tivemos que fazer uma adaptação rápida. A aluna nos informou da questão do autismo, a mãe tudo nos informou, e essa aluna possui um cachorro que a acompanha. De companhia. Porque quando ela tem a crise, né? Se ela entrar em crise, o cachorro acalma ela. Acalma ela. O cachorro, ela senta e o cachorro meio que abraça ela. Nós tivemos que entender todo esse processo muito rápido. Para aceitar? Né? Não é nem a questão da aceitação, é se adequar, pra... por exemplo, a termos um cachorro na sala de aula. Na sala de aula. E quando o cachorro, no primeiro dia de aula, que o cachorro chegou à aula, né, nós tínhamos um problema. Porque os outros alunos tinham no cachorro como um pet. Né? E não era, né? Não era um pet. Né? E todo mundo queria brincar com o cachorro. E o cachorro não aceitava a brincadeira. E ele não pode porque ele sai do foco dele. Né? É impressionante esse trabalho. Né? E a atuação do cachorro. Então, alguém ia brincar com o cachorro, ia fazer um carinho, por exemplo, no cachorro, né? O cachorro rosnava, latia. Daí, teve que ter uma adaptação da faculdade como um todo, dos alunos, e entender que aquele cachorro era um cachorro que estava ali fazendo companhia, trabalhando, vamos dizer dessa maneira, né? Ele falou com guia. Né? E que ele tinha uma função. Esse ano foi o primeiro ano que nós tivemos, então hoje nós temos uma aluna que ela é acompanhada pelo seu cachorro. É muito interessante esse trabalho. Que bacana. A segunda pergunta a respeito do curso de Direito, né? O Pado está perguntando. Isso. O Pado, nosso curso de Direito, nós temos o nosso coordenador, professor Valdomiro, né? Professor Valdomiro coordenador espetacular, está conosco há vários anos já, era nosso professor, assumiu a coordenação do curso. Nosso curso foi instituído lá atrás pelo antigo, quando foi instituído lá atrás, foi instalado dentro da faculdade por desembargador Negrão, depois nós tivemos o promotor Oriel como nosso coordenador, o professor Emerson e agora o professor Valdomiro. O que eu posso falar a respeito dos diferenciais do nosso curso de Direito? Até de uma forma assim, mais prática. O que resume, pode não parecer, mas o que resume o curso de Direito, não vamos entrar nem no mérito se o tipo de avaliação é correta ou não, né? Sim. Mas é o índice de aprovação na OAB. E graças ao trabalho da nossa equipe, do nosso coordenador, a FAM tem um índice maior do que a média nacional de aprovação dos alunos no exame da OAB. Então, nós ficamos muito felizes com isso, desse trabalho de toda a equipe e desse reconhecimento através da aprovação dos alunos no curso da OAB. Temos dentro da instituição, temos a Tribunal do Júri, o professor Valdomiro faz várias visitas técnicas. Mês passado, teve um grupo de alunos em Brasília, tiveram no STF, tanto no Supremo Tribunal Federal, tiveram no Superior Tribunal Eleitoral, conheceram tanto a parte fizeram visitas ao Congresso, temos visitas guiadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, temos palestras nas mais diversas frentes da área do direito, né? Então nós temos um curso pujante ali, o curso de Direito da FAM, sobre a coordenação do professor Valdomiro. Não, bacana. Mandar um abraço aqui para a Cléria aí, Moretti, aí tá nos ouvindo lá de Pirassununga, mãe do Capitão Ruggiero. Capitão Ruggiero. Grande. Capitão Ruggiero estava
estava conosco aqui na frente da Força Tática. Tava, ele foi para São Paulo agora, mas logo volta. Logo a gente já tá conversando com o pessoal aí e as coisas voltam aí. Carlinhos Corsato aí falando parabéns aí que mudou, que parece que teve algum probleminha com a esposa dele que é autista, mas que mudou. Mas procura lá a coordenação, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu pode entrar em aí. contato, pode entrar comigo direto. Que o Gustavo aí tá para resolver, Carlinhos. E conta para mim um pouquinho aí. Pandemia veio em 2020 aí, todo mundo recuando. Sim. E aí a arte de administrar falou mais alto. Como que foi? Paulo, realmente com a situação da pandemia. Pegou todo mundo de surpresa, uma coisa que ninguém nunca imaginou. Né? 17 de março de 2020, lockdown que era para durar horas, passou para dias, passou para meses. Ué, eu tava no dia que teve lockdown, 14 de março de 2020, eu tava com um evento na FIDAN, Feira das Nações, eu tava com 15 entidades lá dentro e 6 expositores de artesanato. Aí eu falei, rapaz, e agora? Eu lembro aí que o Omar olhou e falou assim, não vai fechar nada não. Pode tocar, só que o medo que botou na população, Sim. Acabou. Porque eram umas coisas monstruosas que mostravam ele andando pra rua caindo morto. Sim. É um terror generalizado, né? E a pandemia veio, Covid veio, milhares de pessoas perderam a vida na pandemia, impactou na indústria, no comércio, impactou em tudo, né? Mudou a nossa vida de uma hora para outra ali, né? Algo que não era pensado, né? Não era previsto, né? Uma coisa completamente diferente, anormal. E nós, na FAM, tivemos que também se reinventar. Eu digo que uma dos diferenciais da FAM é a agilidade nos processos, nas tomadas de decisão, né? Isso é um dos nossos grandes diferenciais. De uma hora para outra, instituímos as aulas de maneira para todos os cursos online, primeira semana de aula online, uma confusão, professor dando aula no Facebook, outro dando aula no WhatsApp, outro no Teams, né? Entendemos rapidamente que precisaríamos padronizar aquilo, porque senão íamos perder o controle total sobre as aulas. Sim. Instituímos Google for Education, instalamos os alunos dentro da Google, já éramos parceiro da Google, criamos uma padronização do ensino online, criamos uma coordenação para o ensino online de forma emergencial, mas entendíamos que o presencial iria voltar. 1º de agosto de 2020, início do segundo semestre, a FAM é uma das primeiras instituições do estado de São Paulo a voltar às aulas práticas da área da saúde presencial. Como disse, nós temos parceria com o Hospital Municipal, temos parceria com as UPAs, com as UBS, não só de Americana, mas das outras cidades vizinhas também. E naquele momento, a área da saúde precisava dos nossos alunos. Situação difícil, né? Tomar essa decisão de voltarmos às aulas de forma presencial, aonde o gasto com um atendimento era muito caro, né? Porque nós tínhamos que gerar segurança para o nosso aluno, nós tínhamos touca, máscara, avental, daí tinha um avental, o tipo do tecido não TNT que era permitido, tudo, cada atendimento tinha que trocar todo a parte os equipamentos de segurança, naquela época nem eram só tido como avental, né? Era tido como equipamento de segurança por causa da Covid. E retornamos os cursos da área da saúde, as aulas práticas, logo em agosto de 2020. 2020, as aulas normais à distância, mas fomos criando
todo o projeto para a expansão do ensino presencial. 2021, quando chega 2022, que já nós tínhamos terminado a pandemia, nós tínhamos mais de 10 cursos aprovados no MEC. E as instituições estavam relutando com a questão da volta do ensino presencial. Nós fomos na contramão. Fizemos grandes investimentos no ensino presencial. O período da pandemia foi muito complicado para todo o setor da economia, né? E para o ensino superior mais ainda, né? Infelizmente, algumas instituições da nossa região, hoje eu falo não só a nossa região, mas Brasil como um todo, acabaram fechando, parando as atividades, né? E em contrapartida... E é uma mediação, né? Sim, sem dúvida. Não vamos discutir concorrência aqui, né? Eu acho que todo trabalho feito na parte de educação só tem uma maneira de nós transformarmos as pessoas, né? É através da educação. Nós mudamos as pessoas, mudamos os pensamentos, as atitudes, essas pessoas mudam a comunidade onde ela está, elas mudam a sociedade e, como um todo, nós conseguimos mudar o país, né? Isso só acontece dessa maneira, não tem outro jeito, né? Então, e algumas instituições da nossa região acabaram parando, encerrando as atividades. E, em contrapartida, nós abrindo novos cursos, abrindo áreas novas, fazendo os investimentos pesados. Quando veio a pandemia, todo mundo fica com medo de investir. Sim. E nós fizemos ao contrário. Nós aumentamos os investimentos, né? Claro que ninguém imaginava que nós íamos passar por quase 2 anos de pandemia, né? Como bom brasileiro, né? É. Nunca achou que ia... Né? Mas passamos e quando a pandemia acabou, nós estávamos prontos, né? De forma consolidada, prontos para receber nossos alunos. Então, perdemos alunos na pandemia, perdemos alunos nas diversas... a faculdade, vou fazer uma conta para exemplificar. Nós ingressamos por ano 3.000 alunos. E nós formamos por ano 1.500 alunos, né? Praticamente 50% do alunado que ingressa na faculdade não vai concluir o curso. São diversos os motivos. Sim. Desde motivos de ordem pessoais, trabalho, questões de ordem financeira. No dia a dia, né? No dia a dia. Então, mas isso é um dado nacional. E na FAM não é diferente. Nós temos ali um ingresso anual de 3.000, 4.000 alunos, onde só 1.500, 2.000 alunos irão concluir. E na pandemia, o que acontece? Então, o alunado na faculdade é em forma de uma pirâmide. A base é maior, os anos iniciais, e nós temos o cume da pirâmide com menos aluno. A pandemia, o que aconteceu? A pirâmide sofreu buracos no meio da estrutura. Porque, devido à situação, nós perdemos alunos em todos os anos. Ele está quase concluindo ali o que entrar. Só parar. Por algum motivo, a pessoa perdeu o emprego, infelizmente problema de falecimento na família, né? Então, a pessoa precisou parar a faculdade. Isso afeta a nossa estrutura, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Sim. Né? Na educação no Brasil inteiro. Então, nós demoramos ali 2, 3 anos pós-pandemia para ter esse processo de maturação dos alunos novamente, né? E junto nós conseguimos, com a abertura de novos cursos, ingressar mais alunos na nossa base. Mudamos, redesenhamos toda a nossa parte acadêmica, que passa por remodelação também agora para 2026. Nós estamos mudando toda a nossa parte de avaliação para 2026. Outra grande mudança na FAM, agora de 2025, por exemplo, há 3 anos atrás nós não falávamos em inteligência artificial. Hoje, assunto de pauta é inteligência artificial.
Em 2025, nós instituímos a coordenação de inteligência artificial, a primeira vez que nós temos uma coordenação não de curso, mas de área. Criamos a coordenação de inteligência artificial e instituímos a inteligência artificial, uma disciplina de inteligência artificial para todos os cursos. Ela é uma disciplina institucional. Então, todos os cursos da FAM, o aluno, independente do curso ao qual ele estiver matriculado, ele vai ter aula de inteligência artificial. Dentro desse modelo, também criamos a parte de inteligência artificial interna na FAM, onde todos os nossos colaboradores, todos, independente do departamento que ele trabalha, ele recebe um treinamento contínuo de inteligência artificial. E uma terceira frente, desenvolver inteligência artificial própria dentro da instituição, para podermos rodar os nossos processos dentro da nossa inteligência artificial. Isso é bacana. Porque nós temos vários processos que são internos, né? Então, nós estamos desenvolvendo, desde o início do ano, a inteligência artificial regenerativa da própria FAM. Então, esse conjunto de ações da faculdade, que volto a dizer que se dá a possibilidade de tomar decisões rápidas, né? Claro, quando se fala de uma faculdade, imagina um transatlântico, né, no meio do oceano. Você não consegue virar esse transatlântico, né, de maneira tão rápida. Mas na FAM a tomada de decisão é rápida. E existe um alinhamento muito grande entre toda a nossa equipe. Hoje eu faço tanto a direção geral quanto a administrativa, sou um dos mantenedores da instituição e existe um alinhamento muito forte com o nosso time acadêmico, né? Com a diretoria, com a diretora acadêmica, os nossos coordenadores, os nossos professores, né? Toda essa equipe falando a mesma língua e isso mostra aí podemos aproveitar e dar o parabéns a toda a equipe por esse sucesso, né, que vem tendo aí o trabalho que é desenvolvido ao longo desses anos. Não, bacana. Um abraço aqui pro Motinha aí. Mota também, ex-policial ambiental aí, Sargento Mota. Ó, duas perguntas para você aqui. Uma da Cléria. Aqui, Paulo, pergunta para o nosso convidado aí se a FAM tem programa de inserção no mercado de trabalho. E me chamou no WhatsApp que eu vi aqui, nosso grande amigo Oswaldo Nogueira. Oswaldão aí, ó. Pergunta para o Gustavo, qual a sugestão de carreira para um jovem que está iniciando e qual o melhor curso para o seu futuro? Vamos lá. Na primeira questão, da Cléria aqui. É a questão do mercado de trabalho. 80% do alunado nosso, ele vem estudar, ele já está trabalhando, né? Então ele quer uma promoção. Primeiro é se manter no trabalho. Sim. Se ele não estudar, hoje em dia outro vai estar estudando e vai estar pleiteando a vaga dele. Outro é galgar, claro, que esse é o objetivo, né? Galgar um emprego melhor, uma promoção, né? Dentro da própria empresa ou em outra empresa, né? Mas, fora isso, o que nós temos? Nós temos uma central de estágio, como a quase todos os nossos cursos. Nós temos o estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório. O estágio obrigatório é aquele que está dentro da matriz curricular do curso, ele faz parte da matriz do curso, né? Por exemplo, um curso de fisioterapia, ele tem estágio obrigatório, né? Alguns cursos o estágio não é obrigatório, mas nós temos um departamento dentro da FAM que cuida de toda a parte dos estágios. E isso possibilita ao nosso aluno estar inserido de uma forma mais rápida no mercado de trabalho, entendendo o que está acontecendo, a necessidade das empresas da nossa região. E daí nós também temos algumas disciplinas dentro dos nossos currículos, dos nossos cursos, que podem ser alteradas ao longo do curso, de acordo com a demanda no mercado de trabalho local, na região em qual nós estamos inserida. Então nós temos disciplinas que nós podemos trocar, entendendo que existe aquela necessidade naquela área de trabalho.
Vamos falar, por exemplo, contabilidade, está sendo discutido agora a parte da reforma tributária. Então, a reforma tributária ela vai pegar o curso como um todo, mas nós já começamos a discutir isso através dessas disciplinas modulares que nós temos, mais cedo, né? Mais cedo, e isso possibilita ao nosso aluno uma melhor qualificação. Uma melhor qualificação, está mais atualizado ao mercado de trabalho. Mas nós temos, fora o departamento a central de estágio da FAM, nós temos também o nosso NICOM, nosso núcleo de comunicação e marketing, tem contato direto com todas as empresas. Essas empresas, sempre que necessitam de alguma vaga, essas empresas encaminham para nós. Essas vagas são disponibilizadas numa área específica do aluno, para o aluno ter acesso à vaga que está em aberto. E também nós temos o Emprega FAM. Já estamos na 14ª, 15ª edição do Emprega FAM. Sucesso também. Sucesso, onde nós recebemos dezenas de empresas da região nesse evento. E as empresas, algumas chegam até levar o pessoal do RH e eles já fazem até entrevistas. Nós tivemos centenas de pessoas que se passaram pelo Emprega FAM e já saíram empregados no mesmo dia, né? Então, nós acompanhamos de perto essa questão do nosso aluno com a relação com o mercado de trabalho, com a necessidade das empresas da nossa região. Bacana. Oswaldo, né? Pergunta do Oswaldo, grande amigo nosso. Qual curso indicar? Difícil, né? Curso é aquela história, né? Antigamente, falava que para ficar rico tinha que fazer medicina. Fala pra você, teve um médico aqui que falou que não é mais isso. Isso não existe mais. Agora nós vamos voltar à fala antiga, né? Trabalho bom é o trabalho que a pessoa gosta de realizar, né? Se ela tem a possibilidade de ela trabalhar com o que ela gosta, né? Isso já é uma grande partida, né? Na vida profissional da pessoa, conseguir trabalhar no dia a dia com o que ela gosta. Algumas pessoas não têm esse privilégio, né? Mas se conseguir, então primeiro é identificar qual área, aonde essa pessoa vai querer trabalhar, né? O que ela vai querer fazer para o resto da vida. Ninguém vai fazer uma faculdade pensando no mês seguinte à conclusão do curso, quando ela receber o diploma. É um planejamento para a vida. Sim. Né? Então, conseguindo identificar a área de humana, a área de exatas, a área da saúde, eu digo, Paulo, que esse é o mais importante. Segundo, estudar, independente do curso, né? Precisa estudar para se destacar. Quanto mais a pessoa estuda, mais sinapse cerebral desenvolve. Aquela história, né? Por que eu tenho que aprender teorema de Pitágoras? Eu nunca vou entender, nunca vou usar o teorema de Pitágoras. Mas a pessoa que estudou o teorema de Pitágoras desenvolveu habilidades neurocerebrais, desenvolveu sinapses no cérebro, que para resolver um outro tipo de problema no seu dia a dia, ele vai usar essa sinapse que ele desenvolveu aprendendo, por exemplo, o teorema de Pitágoras, né? Então, estudem, né? Meu primeiro é trabalhar com o que goste. Segundo, estudar. Agora, uma tendência de mercado. É a primeira vez na história da humanidade que os 10 maiores players, as 10 maiores empresas do mundo, investem na mesma coisa. Nunca na história da humanidade aconteceu isso. Nós tínhamos indústrias farmacêuticas, indústrias de bem de consumo, indústrias automobilísticas, petrolíferas. Era segmentado.
E dentro de cada segmento tinha um setor e as empresas investiam. Nos últimos 2 anos, isso mudou a nossa realidade. A realidade mundial é outra. As 10 maiores empresas do mundo investem em um único produto, que se chama inteligência artificial. A inteligência artificial ela é fato. Né? Nós não sabemos o quanto isso vai mudar. Existe uma estimativa que a inteligência artificial irá terminar com mais de 500 milhões de empregos no mundo. Deixarão de existir. Só que serão gerados 700 milhões de empregos novos. Estão ali. Né? Antigamente, na época da Revolução Industrial na Inglaterra, início do século passado, final do século retrasado, início do século passado, eram contra, por exemplo, a modernização, a criação das máquinas. Né? Era normal operário na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, quebrar as máquinas com medo de perder. Com medo de perder o emprego. Só que com o advento das máquinas, foram geradas novas profissões, novos profissionais. Isso é demanda por novos profissionais para poder fazer aquelas máquinas funcionarem. Só que a Revolução Industrial demorou 40, 50 anos, 60 anos para acontecer. Falando nem na Europa, nem nos outros países. A inteligência artificial vai ser muito rápida. Sim. Muito rápido. Hoje, nós temos exemplos. Indústria farmacêutica. Foi criado um laboratório na área farmacêutica, agora em 2024, que em menos de um ano se tornou uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, aonde, por exemplo, o desenvolvimento de uma bactéria demorava anos, eles conseguem processar essa bactéria em horas. Outro exemplo. Quando um trabalho, uma pessoa recebia um prêmio Nobel, até 5 anos atrás, um prêmio Nobel demorava, em média, 20 anos para ser traduzido em 200 idiomas. Esse ano, todo trabalho onde a pessoa recebeu um prêmio Nobel, a publicação foi traduzida em menos de 3 dias para mais de 200 idiomas. Então, todo mundo conseguia ler de forma online o trabalho o qual aquela pessoa foi premiada. Né? Então, olha só, antigamente demorava 20 anos para fazer essa tradução para os 200 idiomas que existe, né? Hoje é uma questão de horas. Tem, por exemplo, um laboratório que conseguiu recriar ursos polares que estavam extintos há mais de 10 mil anos. Hoje existe dois irmãos de urso polar nesse laboratório, e daí vem a genética, tudo, né? Vem a discussão do se é correto isso ou se não é, né? Mas nem conseguiam discutir isso, porque não existia ainda o animal, né? Agora existe. Sim. Né? Então, eu digo que vamos, novamente, trabalhar com o que gosta, estudar, e acredito que, independente da área, acreditar na inteligência artificial. Né? Eu tive, no final do ano passado, questão de um ano atrás, tem uma grande evento no Brasil. Nós estávamos em quase 5 mil pessoas na plateia, e várias pessoas das grandes marcas, tinha Meta, tinha empresas de tecnologia, redes sociais, tudo conversando, palestrando, e era unânime se falar que há um ano atrás era preciso criar agentes de inteligência artificial, pessoas que soubessem trabalhar com a inteligência artificial. Passado um ano,
o Grok, que é do Elon Musk, o ChatGPT 4, não sei se é o 4 ou 5 agora já. Gemini. Dentro do próprio, vamos chamar de ChatGPT, tudo que for inteligência artificial, né? Vamos nomear. Já vem com os agentes. O Grok, ele vem com 4 agentes, então você sabendo fazer a pergunta, esses 4 agentes discutem entre eles e entre eles vão escolher qual a melhor resposta eles vão te dar. Então, é inacreditável a revolução que está acontecendo no mundo. Essa revolução já existe. Sim. É fato. O Brasil irá produzir de 2025 a 2030 a produção agrícola do Brasil, ela vai ser maior do que dos últimos 525 anos da história do Brasil. Nós vamos, em 5 anos, Dá um salto imenso. produzir mais do que foi produzido ao longo da história inteira do Brasil. Não estamos falando dos últimos 10, 15, 20 anos, que o Brasil bate recorde em cima de recorde em produção agrícola. Né? Nós estamos falando na história do Brasil. A produção dos próximos 5 anos, de 25 a 2030, será maior do que de toda a história. E isso, graças à interferência da inteligência artificial em todos os setores. Uso de drone, desenvolvimento de novos produtos para serem utilizados na agricultura, inteligência artificial sendo usada na logística, no armazenamento, né, no aproveitamento dos grãos. Então, ela pega de ponta a ponta. Então, eu acredito que esse será o caminho, tanto dos cursos, né? Até mesmo por isso, nós já iniciamos as disciplinas de inteligência, inserimos a disciplina de inteligência artificial em todos os cursos, mas independente. Claro que eu quero que os alunos venham estudar na FAM, né? Mas independente de estudar na FAM ou em outra instituição de ensino superior, que foque, independente também da área, dentro do que for escolhido, como empregar da melhor maneira a inteligência artificial. A inteligência artificial é um assunto que vai ser discutido muito ainda. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é, o que ela está errado, o que ela não está. Né? Porque se você usar pro mal também, vai ser uma arma, né? Vai ser uma arma. E a inteligência artificial, hoje em dia, é discutido muito isso, ela tem um grave problema. Se você me fizer uma pergunta aqui, sei lá, sabe, você fala japonês? Eu vou falar para você, Paulo, não sei falar japonês. Né? A inteligência artificial não sabe falar eu não sei. Não existe, não existe isso para ela. Ela vai te dar uma resposta, mesmo que essa resposta não esteja correta. Né? Então, essa é um dos grandes problemas da inteligência artificial e também, claro, a questão para que ela é utilizada. Né? Se ela é usada de forma correta ou de forma que não seja correta, de forma que não seja legal, né? Então vai surgir muita coisa, muita lei, muita padronização, mas foque nisso na parte de tecnologia. Que nem a Cléria tá falando aqui, eu ouvi dizer que por causa da inteligência artificial vai extinguir várias profissões, inclusive médicos. Eu não creio nisso por 2 motivos. Eu acho que ela vai vir para agregar na parte da medicina. Eu estava aqui conversando com o Dr. Cássio, que ele é especialista em ultrassom. Então, a inteligência artificial vai chegar para melhorar para nós a questão de visualização interna. Entendeu? E eu pego um exemplo aqui que teve no outro podcast nosso aqui. Eu não sei se ele é veterinário que criou o sistema. É veterinário. Ele criou um sistema em IA que está ainda fazendo, que por voz ele auxilia na consulta. Entendeu? Então, o que o paciente está falando, o cachorro está acontecendo isso, não dá sistema do veterinário saber de tudo, lembrar de tudo. Porém, a IA já vai ajudar o médico veterinário no diagnóstico. Vamos num exame de imagem que nem você citou. O que acontece hoje num exame de imagem? Nós temos aparelhos hoje que já são integrados à inteligência artificial. O aparelho vai ver a imagem
vai disponibilizar a imagem para o médico e já vai fazer a contra-análise. Então, se o médico, na hora dele laudar isso, ele tinha 90% de certeza, ele vai passar a ter 100%, porque ele vai poder confrontar com outros resultados. Auxílio, né? Vai ver para auxiliar ele, né? O que vai acontecer, né? Isso é fato. Se o médico continuar trabalhando no modelo antigo, né? Aí ele não evolui também, né? Ele não evolui. Realmente ele vai estar sendo substituído, entendeu? E isso não tem como, né? Então o que acontece? Em todas as profissões vai ter que se trabalhar em conjunto, né, com a inteligência, porque a inteligência artificial vai por errar. Sim. Né? Ninguém vai fazer entrar, por exemplo, numa máquina e sair com o resultado somente da máquina. Não é num exame, por exemplo, de um ultrassom, uma tomografia, né? Mas o médico, de forma muito mais rápida. Era normal, Paulo, por exemplo, um paciente fazer uma tomografia, quando chegaram os tomógrafos, né, há muitos anos atrás, não tinha médico para laudar a tomografia. Então, tinha um médico só na região e ele vinha nos hospitais laudar uma tomografia. Então, um laudo de tomografia demorava dias, né, para ter o laudo. Hoje, esse laudo vai ser online. Quase máquina, não, instantâneo. E o médico ele vai poder confrontar esse laudo dele com milhares de outros laudos e entrar nessa discussão. Então, a questão de acerto, de segurança nas mais diversas áreas, né? Eu acredito que nunca, assim, o médico ele vai ser substituído. Vai acontecer as substituições, isso é discutido já e é tido como fato, funções corriqueiras, funções que demandam muito esforço físico, essas funções serem substituídas por máquinas, né? Até mesmo por robôs, né? Mas em contrapartida nós teremos novas profissões que irão surgir devido a essa nova demanda, né? Então eu acredito que uma vez sendo empregada de uma forma correta, a inteligência artificial vem para revolucionar o mundo e tentar trazer mais qualidade de vida de uma forma geral em todos os aspectos. Não, bacana. E fala para mim, como que é liderar a instituição de uma forma que tantos profissionais impactam tantas vidas? Olha, eu aprendi isso, posso dizer que entre as diversas coisas que eu aprendi com o professor Florindo, uma foi a questão de como liderar, né? Como estar junto com essas pessoas. Nós temos uma equipe muito grande hoje, nas mais diversas áreas, né? Nós vamos do direito à medicina veterinária, da fisioterapia à engenharia química, né? E todos precisamos conversar a mesma língua, né? É o que a gente brinca, né? A gente vê lá o Gustavo da FUBA, por trás do Gustavo tem uma multidão, né? São centenas de pessoas ali envolvidas nesse processo, né? Todos vestindo a camisa da FAM. E é diferente, por exemplo, de trabalhar numa indústria. A indústria, vamos falar numa indústria têxtil, né? Ela produz tecido, tear, tá ali. Existe uma meta de tantos metros de tecido devem ser produzidos, alguma coisa assim do tipo, a qualidade do tecido e tal. O aluno, quando ele vem para a faculdade, ele vai passar 2, 3, 4, às vezes 5 anos, né? É diferente da compra do tecido imediato, né? Nós vamos na loja, compramos um tecido. Ele vem para a faculdade, aonde ele
sonha em ser advogado ou veterinário, e ele vai estudar para isso. Isso é intangível, né? Não tem como. Né? Então você tem que ter um alinhamento muito grande de toda essa equipe para poder fazer isso acontecer, né? Para poder entregar isso que o nosso aluno busca. E eu acredito que nem eu falei, que uma das coisas que o professor Florindo me ensinou foi trabalhar em conjunto, trabalhar com todo esse time. Claro que existe a questão da liderança. A liderança ela é mais uma questão, Paulo, definir as estratégias, sabe? Nós vamos um pouquinho mais para lá, muda aqui um pouco, né? Eu acho que a liderança vem... Bom líder também tirar o ego, né? Isso aí, nós nem temos isso dentro da instituição. Até porque nós temos diversos não, vamos falar aqui em números mais reais. Por exemplo, nós temos centenas de professores doutores nas mais diversas áreas, coisa que eu, por exemplo, né, não teria a menor capacidade técnica. Temos professores que são PhDs em diversas áreas, né? Então, tá ali a questão de liderar isso, definir um pouco mais com o time a questão das estratégias, a questão do dia a dia da instituição, mas o mais importante, que eu acredito no trabalho de liderança, é fazer todo mundo, o time, andar junto. Esse é o mais importante, né? Todo mundo seguir a mesma direção. Eu acho que essa é a função mais importante de ser um líder, né? Ir lá, na ordem e tal, não vai resolver o problema, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo, escutar os nossos colaboradores, entender a necessidade, escutar quais são as possibilidades de solução para aquilo e junto com a equipe tomar a decisão, né? Vamos para cá, vamos para lá, né? Mas o mais importante, então, dentro desse contexto é ter todo esse time alinhado, jogando o mesmo jogo. Deixa eu ver aqui. Liderar sendo vista hoje com especialidade de recalcular rotas rumo ao objetivo. A mãe do Rogério falando. Mas é isso mesmo. Inclusive o padrasto do Rogério, grande Aníbal, é professor de medicina veterinária. Esse recalcular rotas, essa tomada de decisão, eu acho que nem eu falei aqui na nossa conversa já, é um dos grandes diferenciais da FAM, né? Porque hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Nós não temos tanto tempo. O mercado exige, o nosso aluno exige, os nossos colaboradores exigem uma tomada de decisão, né? E não dá para esperar o conselho, a decisão, o que nós vamos fazer, né? Essa recalculada de rota tem que ser muito... Hoje exige, em todos os segmentos, não só no ensino superior, exige que seja feita de forma bem rápida hoje. Não, bacana. Claire, inclusive isso, vamos marcar, não faz ao vivo, a gente grava um episódio aí para trazer o Aníbal aí para contar um pouco para nós aí, foi, né, um grande professor de medicina veterinária. E viu, estamos chegando aos finalmente aí. Uma pergunta minha agora. E aí, será que a gente vai ter o sonho para nossa cidade de ver a FAM fazendo, mestrando medicina um dia aí, se Deus quiser, porque nós também temos um grande hospital na nossa cidade, que para a estrutura do hospital falta um pouco de mão de obra às vezes, mas a estrutura do nosso hospital é fenomenal. Paulo, e transformar às vezes uma parceria de um hospital escola, algo assim, que beneficia muito a nossa cidade? Isso que você fala vai muito em encontro com o que está acontecendo hoje no país como um todo. Qual a questão de faculdade de medicina? Todos os cursos das faculdades, das universidades, são regidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Lá atrás, na época da gestão da nossa então presidente Dilma Rousseff,
foi criado o programa Mais Médicos, aonde, num primeiro momento, foram contratados os médicos de Cuba, por causa de um acordo no Brasil-Cuba, foram contratados os médicos. O Brasil tinha uma carência muito grande de profissionais, de médicos, e a solução imediata foi nós trazermos os médicos de fora. Por que durante 4 anos? Dentro do projeto, do programa Mais Médicos, foi feito a autorização de abertura de centenas de faculdades de medicina no país. Então, até as faculdades começaram a funcionar e formar médicos, nós faríamos nada ia ocorrer antes de 4 anos. Sim. Então, hoje uma medicina, quantos anos? Faculdade de medicina são 6 anos, fora especialização. Fora especialização. Mas é clínico com 6 anos. Com 6 anos. O que acontece, então? A nossa presidente na época, muda e passa a abertura das faculdades de medicina para o Ministério da Saúde, sobre o regimento do Ministério da Educação, mas a concessão passa a ser feita via programa Mais Médicos. A americana não foi contemplada, porque nós tínhamos um número de médico por habitante maior do que a média nacional. Piracicaba foi contemplado. Então, essas centenas de faculdades de medicina que abriram nos últimos anos, todas elas estão enquadradas dentro do programa Mais Médicos. Recentemente saiu uma nova portaria no governo federal, que vai muito de encontro com o que você está falando, que algumas cidades não tinham sido contempladas no programa Mais Médicos, mas tinha a necessidade de profissionais. E o governo hoje liberou, dentro do município, abrir faculdade de medicina, os municípios que possuem hospital público, independente de municipal ou estadual, com mais de 400 leitos. Nós não se enquadramos ainda. Então, a americana, hoje, não existe previsão legal para isso, para uma abertura de um curso. E quando eu digo americana, nós estamos falando de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, né? Piracicaba recebeu a concessão da abertura, né? Tanto que existe lá uma faculdade, já deve estar no seu 7º ano, a AMB Morumbi, já tem 1 ou 2 turmas de médicos formados em Piracicaba, mas é desse programa do Mais Médicos. Sim. Como, por exemplo, outras instituições, a São Leopoldo Mandique, de Campinas, abriu Araras, abriu Limeira, né? Mas nós aqui em Americana, hoje, não temos respaldo legal para a concessão de uma faculdade, infelizmente, para a abertura de uma faculdade de medicina. Então, isso ainda precisa mudar um pouco. Está existindo uma grande movimentação no mercado. O Brasil, a partir do ano que vem, passa a formar mais de 100 mil médicos por ano, nessas centenas de faculdades que abriram, junto com as quais já existiam. Então, tem um movimento por parte do Conselho, tentando discutir como até que ponto isso está sendo viável, até que ponto isso não está. Mas, em contrapartida, nós temos ainda a carência de profissionais no sistema, mesmo nós tendo o SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, é indiscutível isso, né? O Brasil é beneficiado com o SUS, né, vamos dizer dessa maneira, né? Sim. É inacreditável o trabalho do SUS no Brasil, mas existe uma certa carência. Mas, em contrapartida, dentro de uma das novidades da FAM, nós estamos abrindo a parte dos cursos técnicos nas mais diversas áreas. A FAM abre, a partir de 2026, mais de 40 cursos técnicos, onde, por exemplo, nós vamos ter a formação do profissional por módulo. Então,
Um aluno entra, ele vai cursar, vou dar um exemplo aqui, pode ser que não seja isso, tá? Ele entra, ele cursa 6 a 8, vamos falar em 8 meses, ele sai com a certificação de auxiliar em enfermagem. Ele cursa mais um ano, ele sai como técnico em enfermagem. E depois ele ingressa na faculdade de enfermagem. Ele elimina disciplinas. Ele não tem como cursar a faculdade de enfermagem num ciclo menor do que o determinado pelo MEC. Mas as disciplinas que ele fez no colégio técnico da FAM, aonde ele recebeu, ele vai eliminar lá na frente, porque ele já tem essa certificação modular. Né, Isso, ele já elimina. Então nós vamos, não só na parte de enfermagem, na parte de medicina veterinária, nós vamos formar auxiliares em medicina veterinária, técnicos em medicina veterinária, né? Então, nas mais diversas áreas, nós vamos, porque também entendemos que nós vamos ter profissões que vão, dentro da questão principalmente da inteligência artificial, nós vamos ter profissões que vão surgir e gerar necessidade muito rápida no mercado de trabalho. Então, dentro desse novo modelo do Colégio Técnico que nós abriremos a partir de 2026, nós vamos ter a criação desses cursos rápidos com certificações modulares, né? E isso impactará principalmente na área da saúde, não na parte de atendimento médico, mas em no restante do suporte, por exemplo, num hospital, numa UPA ou numa UBS. É que a gente fala, né? Nunca é como a gente quer, né? Mas ainda a parte de gestão, uma parte de gestão pública, tudo, uma faculdade de medicina em Americana, Desafogaria Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa? Sim. Era uma gestão, uma coisa, vem do lado de gestão pública. Sim, né? claro. Não é fácil, não é como a gente quer. Não. Mas Imagina, era uma que coisa nem nós estamos falando a gente pega uma coisa de Nova Odessa, até esse tempo atrás, não tinha neonatal. Não sei se tem hoje ainda ou não, mas estava uma briga que não tinha uma neonatal. E daí a pessoa precisa se locomover de um município vizinho para o outro, tudo. E você tem uma faculdade com parceria, com uma estruturação, com um hospital, poxa. Mas é que nem nós estávamos aqui conversando, a parte dos atendimentos nas nossas clínicas. Sim. Né? Nós atendemos na clínica. Imagina amanhã depois ela fala assim, não vou fazer mais. Nós atendemos a parte, por exemplo, de clínica de psicologia, nós temos paciente, por exemplo, da cidade de Hortolândia. Imagina aí quase mais de 2.000 atendimentos mensais, que são gratuitos, o quanto o impacto que isso gera na nossa região. Né? Então, claro que se pudesse, mas nós estamos aí atenados aí, de olho, caso haja possibilidade de pedido de concessão de curso, né? Nós iremos fazer aí para poder também atuar nessa área, na parte da medicina. Sim, a Cléria está falando aqui, ó, que infelizmente também o curso de medicina não é muito acessível para a maioria dos brasileiros, né? Inclusive o irmão do Rogério está fazendo medicina fora do Brasil. Pode não parecer, hoje é mais barato fazer medicina tanto no Paraguai quanto na Argentina, né? Mesmo a pessoa tendo que se locomover para lá, fixar residência num desses países, é mais barato o custo do que fazer faculdade de medicina no Brasil. Né? Mas isso vem mudando um pouco, Paulo. Com essa abertura dessas inúmeras faculdades de medicina, houve uma queda no valor dessas mensalidades. Claro que não é uma faculdade acessível, de maneira nenhuma ainda. Né? É uma faculdade... Outra também, vamos falar, tá lidando com vidas diretas, né? Tem que ter professores melhores, tem que ter o custo do hospital, da aula prática, esse custo é alto. Né? O que acontece nos outros países, por exemplo, vamos falar de Paraguai e Argentina, que são países aqui do lado, que oferecem medicina, o custo hospitalar ele é mais barato. Né? Daí a aula prática acaba ficando mais barata. O custo saúde no Brasil ele é um custo alto. Se você comparar, no caso, a países como Paraguai e Argentina, né? Não. Gustavo, vamos finalizar aqui.
quase 2 horas. Senão nós não temos gostinho, não quero mais, né? Senão nós temos que pegar. O Gustavo tem história que eu nem cheguei na vida pessoal dele ainda aí pra contar quem é o Gustavo fora da fã. Tem que trazer aqui, fazer um podcast eu, Gustavo, trazer o Oswaldão também. Vamos. Comer, beber aqui e jogar conversa fora. O Oswaldo tem muita Então, história. o Oswaldo é uma enciclopédia, rapaz. O Oswaldo, eu tive o prazer de, assim que eu vim para Americana, conheci o Oswaldo e tenho muito a agradecer, eu aprendi muito também com o Oswaldo. Eu falei, tô tentando ver aí com a amiga, ver se nós consegue trazer aqui, vamos ver para dezembro, trazer o Richard, pra gente fazer um podcast junto aí. Na parte de... Richard Rasmussen, aí trazer o Paganoto também pra contar Pronto. mentira. O Paganoto contar um pouco de mentira pro pessoal aí. Gustavo, considerações finais, meu querido? Só agradecer, né? Essas quase 2 horas aqui conversando horas com aí. você, o pessoal que nos acompanhou, né? Falar que a FAM está de portas abertas, estamos com vestibular aberto para 2026, né? E o que a FAM puder ajudar a nossa comunidade, né, a qual nós estamos inseridos aqui, é um prazer para nós, né? E para mim, em especial ainda, poder estar à frente dessa instituição, junto com toda a equipe aí, realizando esse trabalho. Não, bacana, eu quero agradecer, vamos aproveitar também, depois começar a divulgar aí o vestibular da FAM aí, ajudar na divulgação. Vamos ver, pra gente ver depois um bem bolado aí, pra começar a trazer o pessoal da veterinária para falar um pouco sobre o curso no nosso outro podcast. Entrar um pouco na parte mais dos cursos, na parte mais de áreas. Veterinário aqui, eles vão desenrolar melhor essa parte aí. Inclusive, semana que vem eu tenho no podcast aqui um ex-aluno da FAM na parte de fisioterapia. Ele vai vir aqui, constante, policial militar também, e formado em fisioterapia. E ele trabalha, ele vai vir aqui falar um pouquinho também sobre como foi o curso, tudo. Pessoal, é isso aí, quero agradecer a todo mundo, lembrando que a gente vai estar disponibilizando depois os cortes aí nas redes sociais. E eu também vou estar trazendo aqui também semana que vem, que a gente está fazendo um projeto aí para tentar ajudar o Hospital Seara de Americana, que teve uma grande perca, aí, quase 2 milhões de prejuízo. Teve um trabalho que o Dr. Getúlio, o Dr. Fábio faz lá, né? É um trabalho incansável à frente daquela instituição. Nós acompanhamos o trabalho deles há anos, né? Somos parceiros do Hospital Seara, trabalho digno, que infelizmente sofreu aí muito com a chuva, então com a parte do telhado afetado, tudo, né? Então realmente o que as pessoas puderem ajudar, né? É um trabalho realmente válido ali, que é realizado, trabalho filantrópico ali, de extrema importância para aquelas pessoas ali que usam do Hospital Seara. Sim, a gente vai estar fazendo uma feijoada no dia 16 de novembro, ali na Fidam, para comer no local. Eu só preciso ver o valor, acho que é 110, 130 reais, eu não sei, por pessoa, bebida à parte, para ajudar a entidade. Sim. Entendeu? 100% do lucro vai ser revertido para ajudar a entidade lá. Eu só vou ver os detalhes. Melhor que me mandaram hoje aí, que a gente tá programando, teve essa decisão essa semana aí. E vamos estar fazendo ali na Fidam, com o apoio do grande amigo Leandro Zanini aí, que, presidente da Fidam ali. Tamo junto nessa parceria. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até semana que vem. Salve, salve, pátria amada, terra adorada. Entre outras mil, o podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então,